Eleições. Política. Processo eleitoral. Justiça eleitoral. Democracia. Votação. Meus direitos. Programa Prosa Eleitoral. Oi, gente, eu sou Kézia Reis e este é mais um Prosa Eleitoral. Comigo aqui é a jornalista Gabriela Almeida e o secretário de Tecnologia da Informação do TRE Tocantins, Jader Gonçalves. Hoje a gente volta a falar sobre as fake news, que estão aí a todo vapor nesse período das eleições. E no primeiro turno, né, Kézia, foram tantas notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas que muitos eleitores ficaram confusos. Então, Jader, conta pra gente o que a Justiça Eleitoral tem feito para combater essas informações. Fake news, notícia falsa, ela tem que ser combatida com esclarecimento e com as notícias verdadeiras e fatos verdadeiros, né? Então a Justiça Eleitoral tem disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral toda uma gama de explicação sobre cada uma dessas notícias falsas que percorreram as redes sociais, né? É importante a gente frisar também que a Justiça Eleitoral vem se preparando há mais de um ano, né? Trabalhando especificamente sobre essa questão das fake news, introduziu algumas alterações na questão de propaganda eleitoral relativa a esse assunto, né? Mas o que nós vimos durante o primeiro turno da eleição foi um número de fake news muito voltado para trazer uma desconfiança para os símbolos do processo eleitoral, né? Então isso aí foi uma realidade que nós estamos trabalhando para a Justiça Eleitoral. Isso daí está muito vinculado à questão da dificuldade do eleitor em votar em 6 cargos, que foi o que aconteceu no primeiro turno. Pois é, Jader, já são 22 anos de votação eletrônica e é bom a gente ressaltar que nesse intervalo nunca houve uma comprovação de fraude. Explica pra gente o que houve nessas eleições. Por que agora, 22 anos depois, tantas dúvidas com relação à segurança da urna eletrônica vieram à tona? Bem interessante essa pergunta, por quê? Porque as dúvidas que foram apresentadas nessas fake news, elas já existiam. Elas são dúvidas que aparecem ciclicamente no processo eleitoral. E essas dúvidas estão vinculadas ao processo da eleição geral, onde realmente o eleitor tem que estar votando em mais cargos. Por exemplo, na eleição geral de 2014, nós tivemos a votação para 5 cargos, porque nós tínhamos apenas um cargo para senador. E nós tivemos também essas mesmas dúvidas com o eleitor. Ah, não, porque eu digitei meu número e apareceu outro candidato. Ah, não, porque eu não sei se o meu voto foi computado direito e tal, etc. Essas informações, esses esclarecimentos foram dados pelo TSE durante todo esse processo das eleições de 2018. Eu mesmo fiz inúmeras entrevistas em meios de comunicação informando da dificuldade que o eleitor, né, esclarecendo a dificuldade que o eleitor iria ter sobre essa votação em 6 candidatos, que todos deveriam levar uma colinha com seus números anotados, na sequência correta, que é o mais importante, né? Mas mesmo assim essas dúvidas reapareceram. E o que é que fez proliferar essas dúvidas de uma forma tão assim agigantada? Exatamente pela aparição, o surgimento desse modelo interconectado, né, onde hoje cada um tem seu smartphone, onde todos estão dentro das redes sociais, e esse tipo de informação dentro de uma rede social, ele funciona exatamente como a gente joga uma pedra num lago. No momento que você joga uma pedra no lago, ele cria ondas e elas se propagam rapidamente, sem que você consiga combater isso imediatamente, né? Então, como eu falei, essas informações elas são combatidas com esclarecimentos. Os esclarecimentos foram dados pela Justiça Eleitoral, estão sendo dados, continuam sendo dados. A apuração de responsabilidade quanto às informações falsas estão sendo levantadas e a Justiça Eleitoral está sempre atuando de forma a ter uma total transparência, a ter pontos de verificação, não só para os eleitores, mas também com os partidos, e isso daí é a forma que nós já vimos trabalhando em todos esses 22 anos, tanto que nunca foi comprovada nenhuma fraude. Jader, e o rastreamento dessas fake news? A Justiça Eleitoral pediu o apoio da polícia? Na Justiça Eleitoral já é de praxe a criação de gabinetes de segurança, no caso aqui do Tocantins, que nós temos um gabinete instituído desde a eleição suplementar, que trabalha muito próximo à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, entre outras forças de segurança, né? Esse modelo também ele é replicado no TSE, e o TSE ele opera com o Centro de Operações de Segurança Nacional.
Nacional, que também tem a Polícia Federal, tem a Polícia Civil, tem a Inteligência, tem a ABIN, etc. Então, esses órgãos é que estão sendo acionados para fazer a investigação, né, de onde vem, de onde partem essas notícias falsas, e essas pessoas estão sendo responsabilizadas, né? Nós já temos notícia não só de instauração de inquérito, mas já de indiciamento de pessoas que realmente divulgaram notícias falsas, sabidamente falsas, e essas pessoas vão ter que se explicar, né, perante a justiça e ver qual o destino que vai ser dado a esses indiciamentos. Já era importante ressaltar que a mesma velocidade e interesse do cidadão, às vezes, em propagar uma notícia falsa, ela não é a mesma quanto ao se conhecer a verdade, ao se buscar a verdade. É importante dizer que a justiça eleitoral é transparente, que todo o processo eleitoral pode ser acompanhado por todos, não é isso? É isso mesmo. Na realidade, todo o processo eleitoral ele já é totalmente marcado por procedimentos de auditoria, por possibilidade de fiscalização e investigação, e isso é aberto tanto para os partidos políticos, como para o cidadão, como para as instituições governamentais, instituições particulares, de forma que todo o processo é transparente. E também as respostas, as explicações que são dadas sobre essas fake news, elas também não têm essa mesma velocidade, né? Todas as respostas já estão no site do TSE, ou se você procurar junto às ouvidorias, junto aos próprios tribunais regionais eleitorais. Então, assim, se o eleitor tem dúvida, procura a Justiça Eleitoral, que ele vai ser esclarecido, e ele vai poder participar de eventos de auditoria, onde ele mesmo vai poder comprovar a lisura de todo o processo. A exemplo disso, no próximo sábado, antes do dia da eleição, nós teremos o sorteio de urnas que serão auditadas aqui no TRE no domingo e serão auditadas em sessões eleitorais sorteadas, né, em todo o estado, para ver se os sistemas estão funcionando corretamente. E isso aí o eleitor tanto pode acompanhar vindo aqui no TRE, como também vai poder acompanhar pelo canal da Justiça Eleitoral do Tocantins no YouTube. Então fica aí a lição mais uma vez. Na dúvida, não compartilhe, né, Jada? E buscar sempre a fonte de qualquer informação que receber pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, né? É isso aí, gente. A gente reforça mais uma vez o canal da Justiça Eleitoral com o Cidadão, que é a Ouvidoria Eleitoral. Você pode entrar em contato pelo 0800 64 86 800. Obrigada, Gabi. Obrigada, Jader. A gente alerta, né? Não é legal aí espalhar fake news, não é legal espalhar notícias falsas, viu? Então, até a próxima. Você ouviu Prosa Eleitoral, um programa da Justiça Eleitoral do Tocantins.